Bom, são 7 horas, né? Eu queria dar boas-vindas às aos participantes, né? Nós temos a última contagem que nós tivemos em termos de inscritos, né, estavam na faixa quase de 100 pessoas, né? Então, queria agradecer a todos o interesse na aula, né? Essa é uma aula de divulgação do curso, em que nós vamos apresentar dois dos membros do corpo docente do curso, né? Eu queria dividir com vocês, né, a tela, né, do curso, né? Então, o curso é um curso que vai começar em outubro, dia 4 de outubro. Ele é um curso que é híbrido, envolvendo aulas presenciais, na realidade, aulas presenciais via Zoom, né? Na realidade, hoje em dia, né? É um presencial remoto, e que é a primeira e a última aula, onde, na realidade, vai haver uma dinâmica. Então, por isso que elas são aulas síncronas, né? E as outras 6 aulas, né, são aulas assíncronas, em que a pessoa pode acessar, né, a aula quando quiser, né? E essas aulas que serão presenciais, né, nesse sentido remoto, né, elas também depois ficarão disponíveis na plataforma do curso, né? Então, para começar, né, vou fechar aqui a apresentação, né, dos nossos convidados do dia de hoje, né? Começando pela letra A, para o Alexandre, né? Então, o Alexandre Giovanelli, né? Ele é perito criminal desde 2001, né? Ele tem uma trajetória, digamos assim, é, de formação bastante ampla, né? Ele é formado em história, mas ele tem, na realidade, ele é formado em biologia, né? Pensei que fosse formado em história, não, ele é formado em biologia, é mestre em ecologia, doutor em ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, pós-doutor em direitos humanos, né? Ele coordenou um projeto FAPERJ voltado, né, para uma estrutura, né, de análise de DNA. Ele possui vários trabalhos publicados, né, e é coeditor da revista, né, do jornal voltado para a área de perícia, chamado Evidência, né? A Stephanie, né, Treiber, ela é também formada em biologia. Ela formou-se em biologia na UFRJ, com bacharelado em genética, tem um mestrado também na Fiocruz. Atualmente, ela faz doutorado na UFRJ, né? E tanto a Stephanie como o Alexandre, né, eles trabalham na área de, digamos, perícia criminal, né, há bastante tempo. Eu acho que eu queria colocar um pouco, né, dessa aproximação nossa, né, com o Instituto Carlos Évora, né, que todos são membros do Instituto Carlos Évora, né? A Stephanie, ela é o nosso ponto de contato, né? Nós temos um acordo de mútua cooperação entre a PUC, né, e derivado, na realidade, de um projeto FAPERJ, né? Nós fomos contemplados com um projeto FAPERJ voltado para o desenvolvimento da área forense no estado do Rio de Janeiro. E eu queria deixar um testemunho aqui, né, da minha parte, né, de toda essa formação excepcional, né, que a gente encontra, né, nos peritos do Instituto Carlos Évora, né? Acho que é importante também, da nossa parte, ressaltar, né, essa questão da formação, né? Ao falar do currículo dos dois, né, a gente nota, né, essa
constante aprimoramento, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, eu acho importante a gente ressaltar esse, essa formação, esse alto grau de competência que a gente encontra na Polícia Criminal do Rio de Janeiro, né? Eu acho que às vezes a gente, né, fica pensando, falando mal, né, mas a formação do nosso perito é excepcional. Todos que eu encontrei têm uma formação vastíssima, né, e eu queria deixar claro, né, esse meu depoimento, né, e também agradecer, né, essa cooperação, né, que a gente tem desenvolvido pouco a pouco, né? E a, em termos do curso, né, nós temos certeza que seria impossível, né, um curso de ciências forenses, né, sem a participação, né, de peritos, né? Eu acho que nós tivemos, quem assistiu o seminário, o workshop que nós tivemos em março, né, ele viu o depoimento, né, de uma convidada da Universidade Jorge Menson, ela colocando, né, a razão do sucesso do curso deles, né, pelo fato, né, do curso, grande parte, né, ser desenvolvido por pessoas que têm ou tiveram, né, uma participação efetiva, né, dentro da parte da perícia, né? Então, acho que, para nós, né, é um ponto de orgulho e digamos, garantia de sucesso do curso a presença do corpo técnico do Instituto Carlos Évora, né? O curso, vocês vão ver, vai ser um mix entre professores da PUC, né, e professores do Instituto Carlos Évora, né? E eu queria, então, dar um exemplo, né, o testemunho, né, dessa competência, né, e, nesse sentido, fazer a propaganda do curso, né, passando a palavra para o Alexandre e para a Stephanie. Você quer começar, Stefania, ou quer que eu comece? Pode começar, Alexandre. Então, vamos lá. Eu queria pegar uma fala do professor Godoy, que eu acho interessante para a gente começar. Eu rascunhei algumas coisas aqui interessantes, mas a fala é o seguinte, porque ele ficou na dúvida da minha formação, porque eu tenho tanto a biologia quanto recentemente eu acabei o curso de história. Isso dá um pouco uma ideia do que é o perito criminal, né? Dos interesses do perito, não só o perito criminal, mas de todo policial, a polícia científica, né? Que trabalha com a investigação, tentando conectar vestígio, evidência, porque na realidade a gente tem que ter uma visão ampla. Essa questão da história é interessante porque nós temos uma longa história do uso da ciência forense, ou da investigação de crime, ou da ciência na investigação de crime. Então, a gente pode, por exemplo, lembrar de um manual chinês de 1200, em que já se fazia esse tipo de aplicação, né, da ciência ou do raciocínio lógico e tal, inclusive com a entomologia forense, que é uma das áreas, né? Então, tem uma passagem em que é avaliado um homicídio, e esse homicídio cometido com uma foice, né? Quem denunciou, na verdade, o homicídio foi a mosquinha que pousou na foice do suspeito. Eles foram enfileirados e a mosquinha pousou justamente, a primeira. Aí, quando a segunda pousou, não teve mais dúvida, né? Que provavelmente aquela foice foi utilizada para o homicídio. Então, a gente pode lembrar também tá bastante conhecido até por filme atual do Sherlock Holmes, né? Arthur Conan Doyle, o autor, em que a gente tem classicamente essa aplicação da ciência à tentativa de resolução de crimes, né? E a Sherlock Holmes a gente está falando de final do século XIX, né? Momento em que também surge a papiloscopia, que é a área uma das grandes áreas que iniciaram a ciência forense. E aí a gente faz uma relação desse termo, né? Ciência forense, porque há muita mistura entre os termos, né? Então é importante a gente fazer uma breve diferenciação no curso, isso vai ser aprofundado, né? Mas a ciência forense é uma ciência, né? Eu utilizo o termo no singular,
e aí eu vou explicar ciência forense e ciências forenses, não há certo e errado, mas é uma adesão a determinados conceitos. Então, classicamente, ciências forenses seria a utilização dos conhecimentos, técnicas, metodologias de várias ciências, biologia, física, química, matemática, veterinária, informática e o que mais se possa imaginar. Como, por exemplo, a própria arte, né? No Rio de Janeiro, a gente tem um pessoal que vem trabalhando com obras de arte, porque tem essa questão de contrabando, ou furto, ou contravenção, ou, né, relacionado a obras de arte e a falsificação de obras de arte também. Então, a gente tem perito, por exemplo, que é especializado em análise, né, com uso instrumental, instrumentos que utilizam conhecimentos da física, da química, mas também um especialista em arte, né, que é até o Rafael Maier, né, nosso amigo perito criminal, que é especialista em arte, é artista também, né, e perito criminal. Então, são áreas muito amplas que buscam auxiliar de alguma maneira a investigação e a resolução de crimes. Então, as ciências forenses, quando nós falamos ciências forenses, seriam essa reunião de diferentes ciências. Mas quando eu falo ciência forense, eu estou falando que eu estou dando um foco maior de que existe uma metodologia, uma forma de raciocínio e procedimentos que são específicos dessa área e que, na realidade, vão ser compartilhadas por uma série de investigações desse tipo, né, de crimes. E é importante essa visão que eu chamaria de holística, né? Essa palavra, às vezes, é utilizada é, de forma muito pouco exigente, né? Mas a ideia seria essa, né? A ciência forense, ela trabalha de forma holística porque ela procura entender ou olhar diferentes aspectos, e aí eu vou chamar da evidência, de um objeto qualquer. Então, por exemplo, um sapato, né? Um tênis. Um tênis a gente olha para a marca, para o modelo, para a cor, né? Para a gente como comprador. Mas um cientista forense, ele vai olhar para algo que ninguém olha, que é a sola do tênis. E a partir da sola do tênis, ele vai procurar fazer inferências se ele consegue extrair alguma informação daquilo, né? E isso tem a ver com determinados princípios que a gente fala também no curso da ciência forense, determinadas formas de investigar. Existe um diálogo muito grande, obviamente, com a questão jurídica. E aí a gente tem um ponto bastante interessante e forte da PUC, uma vocação bastante grande, que é a área do direito na PUC, né? Uma área reconhecida internacionalmente, inclusive, né? E a ciência forense tem, obrigatoriamente, né, esse diálogo com a questão do direito. Um outro termo também é a questão do que seria a perícia, né? As pessoas falam perícia oficial, perícia criminal. Então, no Brasil, especificamente, nós temos a ciência forense, que é a ciência que não... ela pode ser trabalhada dentro de uma universidade, por exemplo, né? Então, a gente tem a UFRJ, um professor que desenvolveu o luminol, que é conhecido também, aquela substância que serve para revelar sangue em um local de crime. Sangue que o autor tentou apagar, por exemplo, né? Então, tem o desenvolvimento na universidade, né? Só que a função de aplicação da ciência forense na investigação de crimes no Brasil é prerrogativa de pessoas que são funcionários públicos, peritos oficiais, que realizam exames em qualquer situação envolvendo crime, desde homicídio a roubo. Então, exames papiloscópicos, que é a especialidade da Stephanie, exames em locais de crime, exames em objetos, exames em armas de fogo, e aí a gente pode imaginar uma diversidade muito ampla, né? Exames químicos para identificação de substância. Então, esses seriam os peritos oficiais, né? Funcionários públicos. Mas a ciência forense, que a gente está trabalhando nesse curso, embora traga vários profissionais que atuam na investigação de crimes, na realidade, ela vai abranger uma série de outros profissionais ou de atuações, tanto da universidade, de pesquisadores, por exemplo,
que podem contribuir e efetivamente têm contribuído na questão da expansão das tecnologias, na inovação de novos métodos, de novas tecnologias. A gente fala bastante sobre isso, mas também, por exemplo, na figura do assistente técnico, que algumas pessoas que não são da área do direito não conhecem e que é subutilizado no Brasil. O assistente técnico é aquele que não é o perito oficial, mas é um perito, é um especialista. E ele pode ser contratado pelas partes, por exemplo, pelo advogado de defesa, pode ser consultado pela promotoria, que tem a função, né, de acusar, para auxiliar na compreensão, no entendimento, por exemplo, de uma dinâmica, de um determinado exame, para criticar esse exame. Isso é importante também, né? Essa função de crítica é essencial para o progresso, para o avanço da própria ciência forense. Isso não é feito somente por perito, mas é feito por uma série de pessoas que conhecem a ciência forense. Então, a gente tem a figura do assistente, do perito judicial, que não é um perito oficial nos termos que são utilizados, oficial no sentido de ser um funcionário público de um desses órgãos, que pode ser um instituto de criminalística, que pode ser um instituto médico-legal, que pode ser um instituto Félix Pacheco, né? Vários institutos oficiais que realizam a perícia. Mas o perito judicial, ele é contratado de confiança do juiz, digamos assim. E, teoricamente, qualquer pessoa pode funcionar ou como perito judicial, que nesses casos não atua nos casos criminais, mas nos exames da área civil, ou como assistente técnico, que atua tanto no civil quanto no criminal. Então, é uma questão interessante para a gente entender as possibilidades de atuação e a complexidade tanto em relação a essa questão técnica, e aí nisso a gente poderia falar umas 3 horas e meia sem parar aqui, né? Eu só vou falar rapidamente para não tomar muito tempo dessa questão técnica, que é uma experiência minha, né? E vou deixar a Stephanie falar, que ela também tem uma experiência bem interessante nessa área de papiloscopia, mas especificamente do DNA, do exame de DNA, né? Que também é um universo gigantesco de possibilidades, né? O exame de DNA, ele serve tanto para a identificação de pessoas desaparecidas, de corpos, né? Que por algum motivo foram queimados ou num acidente de grande escala, como aquele da barragem de Mariana, em que a parte física fica bastante deteriorada e você não consegue identificar pelos meios mais fáceis, rápidos e usuais, que são a impressão digital, que é a impressão digital. Então, você utiliza o DNA. E, em especial, uma pesquisa que a gente realizou num quarto instituto que tem no Rio de Janeiro, que é o Instituto de Pesquisa e Perícia em Genética Forense, que trabalha só com a genética forense, que é o DNA de contato. Hoje em dia, as técnicas de extração do DNA, de análise, elas estão tão sofisticadas e tão apuradas que a gente consegue extrair um perfil completo de uma pessoa a partir de pequenas, mínimas quantidades de células humanas. A tal ponto que, se uma pessoa tocar em algum lugar, né, se eu tocar nesse computador que eu estou aqui de frente, ou no celular, por exemplo, ou num veículo, que foi o tema da minha pesquisa, da FAPERJ, eu posso deixar células em quantidade suficiente para que eu consiga um perfil genético daquele suspeito. Então, olha o potencial que hoje em dia a gente tem quando fala em ciência forense e, nesse caso, no DNA de contato. É claro que isso também vai trazer uma série de questões importantes técnicas a serem observadas, não só em relação ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento, mas como alguns problemas, porque assim como nesse caso do DNA, se eu encostar em uma superfície, eu posso deixar um perfil, e isso pode indicar que eu estive, por exemplo, numa cena de crime, né? Uma outra pessoa pode tocar naquele mesmo suporte e levar o meu DNA para outro lugar. E aí, olha o problema, né? É um problema do ponto de vista científico e também da investigação policial. Então, quando a gente fala de ciência forense, a gente está falando de uma complexidade envolvendo a análise, não só de desenvolvimento tecnológico, de inovação, de metodologias específicas, mas o cuidado que nós temos que ter também com essas metodologias.
e como que isso conversa, dialoga, por isso que o cientista forense ele tem que ter essa compreensão, né? Ampla, né? Por isso que ele se interessa pela história, pela biologia, né? Então, por exemplo, munição de arma de fogo, né? Em que você pode detectar se uma pessoa disparou. Antigamente era por um teste químico, rodizonato, hoje em dia você já tem a utilização do microscópio eletrônico de varredura, né? Porque quando é disparado uma munição, né? Ela é deflagrada, você produz uma pluma, né? Que dispersa uma quantidade grande de determinados elementos, entre eles o chumbo, por exemplo. Mas aí a empresa preocupada com pessoas que utilizam arma de fogo produzir uma munição que não produz essa pluma, incluindo o chumbo, né? Aí você já tem uma dificuldade para o perito, como detectar. Aí tem um pessoal da universidade que está pesquisando a possibilidade de inserção de elementos químicos que eles são... Você é da área de química, né, Godoy? Elementos químicos que, na verdade, eles são fluorescentes ou alguma coisa assim, né? São lantanídeos, né? Isso, são da série É, de Isso. lantanídeos, exatamente isso. justamente. Então, é só para mostrar essa complexidade, né, dessa interação com questões sociais, do direito, né? Mas eu já falei bastante, eu vou deixar a Stephanie falar, depois eu falo um pouquinho dessa interseção com o direito, que também é um ponto bastante forte da PUC. Pronto, posso falar? Sim, Muito bom, Giovanelli. O Giovanelli fala, é incrível como você consegue falar tanto sobre os assuntos, assim, parabéns. Professor Godoy, muito obrigada pela introdução, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Stephanie, eu sou perita papiloscopista, né? O professor Godoy explicou no início dessa aula aberta que esse projeto, esse curso, nasceu a partir de um projeto inicial, de um convênio da PUC com a Polícia Civil, a princípio de um projeto FAPERJ, né? Um projeto de química, de balística e de química, e com o ICCE. Então, é importante aqui frisar que existem 4 institutos na Polícia Científica do Rio de Janeiro, né? O ICCE é só um deles, que é o Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Existe também o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, existe o Instituto de Identificação Félix Pacheco e existe o Instituto de Genética Forense, que é o que o Giovanelli acabou de citar. Então, o curso ele foi formado aí a partir de profissionais que já atuaram ativamente ou ainda atuam, né, em algum desses institutos. Então, assim, o corpo docente foi selecionado assim com muito carinho, são pessoas que têm muita experiência na área, são peritos, foram da atividade fim, fizeram análise e hoje estão, por exemplo, em situações de chefia, graças à capacidade deles, né? Então, por exemplo, o professor de medicina legal será o Dr. Roger, o nosso superintendente de polícia técnico-científica, então é simplesmente o nosso chefe, né, Giovanelli? Tem também o diretor do Centro de Estudo e Pesquisa Forense, que é o Diego Risse, doutor Diego Risse, então também muito importante aí, que também trabalhou anos na toxicologia, tem uma vasta experiência no assunto. Temos na área do direito o delegado, doutor Wilson Palermo, também autor de muitos livros para concurso, que vai pegar essa interface aí do direito com mais importância, né? O direito está presente em absolutamente tudo quando a gente fala de ciência forense ou ciências forenses, porque o adjetivo forense justamente significa foro, né? O que vem de tribunal, o que está ligado à justiça, alguma área da justiça. Então, não existe ciência forense quando a gente não fala do direito. Essa interface é importantíssima. E provavelmente o diretor do IPPGF também vai dar aula de genética, o doutor Alípio. Então, vocês podem ver lá o corpo docente, está muito bem estruturado. Vão ser altamente capazes de tirar qualquer dúvida. Lembrando que o curso é uma introdução ao assunto, dos assuntos provavelmente mais clássicos, digamos assim, das ciências forenses, porque existem milhões de outros, a gente conseguiria montar uma faculdade inteira de ciências forenses, na verdade, como eles têm nos Estados Unidos, né, nessa faculdade aí, George Mason, que o Dr. Godoy comentou no começo.
Mas quando a gente fala de ciências forenses, eu acho que a palavra, a interface mais marcante é a multidisciplinariedade. A gente sempre está falando de muitas áreas do conhecimento que precisam se encontrar para conseguir solucionar questões relacionadas à justiça. No nosso caso, que trabalhamos na Polícia Civil, a gente está falando sempre relacionado a um crime, né? Mas ciências forenses, elas estão relacionadas a qualquer área do estudo. Então, você consegue imaginar a medicina, a psicologia, a informática, a biologia, a química, gente, tudo, história, geografia, qualquer formação, geologia, qualquer formação tem a sua importância e consegue complementar de alguma forma alguma questão de alguma ciência forense. Então, a grande premissa da gente conseguir fazer essa conexão dos peritos da polícia com a faculdade, porque a gente não tem a pretensão de formar peritos. Como o Giovanelli explicou, peritos oficiais precisa passar por concurso público, de provas e títulos, tem várias fases, e elas demoram para acontecer, o concurso demora para abrir, e é muito difícil passar, dependendo da carreira, nem existe aquela área de formação específica em perícia. Mas, quando a gente fala em tentar aprimorar a nossa perícia, a gente tem inúmeras questões que precisam ser avaliadas, estudadas e pesquisadas com um pouquinho mais de raiz, um pouquinho mais profundo do que o perito consegue. E a gente tenta, né, Giovanelli? A gente tenta muito, a gente tenta se especializar, a gente faz doutorado, a gente faz pós-doutorado, a gente tenta participar de eventos, a gente tenta fazer amizade com todos os colegas da profissão, mas ainda assim não é suficiente, porque a gente tem que atender a nossa demanda cotidiana. Então, se a gente conseguisse transmitir alguns dos nossos problemas, principalmente os científicos, os de pesquisa, para a universidade, para fazer acordos, para fazer parcerias, para fazer programas de estudos, e aqui eu já estou pensando assim mais longe, né? Eu estou pensando numa pós-graduação, no mestrado profissional, algum produto desenvolvido com essa colaboração, seria fantástico, porque eu posso falar, o Giovanelli posso falar, é muito gratificante trabalhar com perícia criminal. Eu sou perita papiloscopista há 4 anos e já consegui participar de inúmeros casos, né? Inúmeros crimes aí, identificação humana através das impressões digitais. Eu fiz parte, ano passado, das equipes de identificação do DVI de Petrópolis, um desastre que aconteceu em Petrópolis. Tivemos mais de 235 mortos, mais de 230, foram 234, se eu não me engano. E aqui, eu vou puxar a sardinha para a minha área, que é a papiloscopia, que eu adoro. Muita gente não sabe, mas a papiloscopia tem um destaque muito especial no Brasil. A América Latina tem um destaque no mundo e o Brasil tem um destaque na América Latina e no mundo. Por quê? Porque somos um dos únicos países do mundo que tem um banco de dados completo de impressão digital, que as pessoas, quando tiram a identidade civil ou algum documento para ter a identificação civil, eles precisam dar a impressão digital. Todo mundo aí que já tirou identidade, RG, teve que dar lá as suas impressões digitais. E nós temos acesso a esse banco completo. Completo, quando eu digo completo, são os 10 dedos. A gente diz que toca piano, né? Dá lá os 10 dedos. Isso é uma particularidade do Brasil. Isso não existe em outros países. Países da Europa, quando você vai tirar sua identidade civil, você não dá os dedos, você tira a foto e você repreenche ali as informações, seu nome, filiação, data de nascimento. Então, a gente possui um dos maiores bancos assim do mundo, os mais completos, e graças a isso, a papiloscopia do Brasil consegue resolver inúmeros casos de crime e de identificação de vítimas e casos de tragédia, como foi o ano passado. Então, enfim, eu conto mais na minha aula, se vocês quiserem assistir, vocês vão ver, né? Eu explico isso um pouco melhor, mas é muito interessante perceber que o Brasil e o estado do Rio de Janeiro se destacam em muitas coisas em relação ao mundo, mas a gente não consegue solucionar tudo sozinho, a gente precisa da ajuda da faculdade, não existe área que cresce sem pesquisa.
somos cientistas, né, ô Giovanelli? A gente é da área básica da biologia, então a gente sabe disso desde o começo. A gente precisa da pesquisa, a gente precisa. Eu sempre falo, quanto mais cabeças pensando para resolver um problema, qualquer que seja, mais fácil a gente vai solucionar o problema. E, geralmente, quanto maior as áreas de formações, quanto mais pessoas de backgrounds diferentes a gente tiver, melhor e mais inovadoras são as ideias. Então, fica aí o convite para o curso, lembrando que foi montado com muito carinho o corpo docente, eu espero que quem for participar vá gostar. Eu estou à disposição para qualquer dúvida e vou devolver aqui para o meu colega Giovanelli a fala. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa interface com o direito, que é importante a gente abordar também, né, que é um ponto interessante, até porque a PUC tem essa questão que é bastante forte, né, como uma área da própria PUC, né? E aí, dentro da área do direito, a gente pode destacar a questão da cadeia de custódia, né, que também vai ser falada bastante, e é importante essa compreensão, né? A cadeia de custódia é basicamente os cuidados em relação à rastreabilidade e à integridade de uma evidência. A gente tem um caso nos Estados Unidos que foi bastante simbólico, né, que foi do O.J. Simpson, ocorrido lá em 94, né? Já tem bastante tempo, mas ele foi um marco. Lá nos Estados Unidos foi um marco, que foi um jogador de futebol americano que foi acusado de ter assassinado a ex-companheira e o companheiro da ex-companheira. Ele foi na casa da ex-companheira e acabou assassinando, né? Mas ele foi absolvido. Foi absolvido por quê? Porque, na realidade, houve uma série de questionamentos em relação justamente à cadeia de custódia. Como, por exemplo, né, o fato de ter encontrado vestígio sanguíneo no carro e na casa do O.J. Simpson, que foi encontrado, né? A defesa questionou, mas será que não poderia, esse sangue encontrado lá não poderia ter sido deixado pelo descuido ou pela falta de cuidado tanto dos policiais quanto dos próprios peritos, né? Quando a própria equipe de ciência forense, né, ao pisar, por exemplo, na cena de crime, não trocar, não usar nenhuma proteção ou utilizar uma luva e não trocar, eles poderiam transferir. Isso pode acontecer, né? Então, a partir daí, uma série de cuidados foram sendo estabelecidos, né, para justamente aumentar a confiabilidade. A confiabilidade ou a fiabilidade, seria um termo bastante utilizado no direito, ele tem a ver, em grande parte, com a cadeia de custódia, mas não só com a questão da cadeia de custódia, tem a ver também com os exames utilizados. E aí, novamente, os exames utilizados pelos cientistas forenses ou pelos próprios peritos, né? E aí eu reforço o que a Stephanie falou, dessa parceria que é necessária, porque existe uma infinidade de possibilidades. Então, a gente pega o exame que era feito há anos atrás, como, por exemplo, os testes colorimétricos para detecção de substâncias proibidas, né? Cada país tem a sua legislação, mas basicamente, né, no Brasil, grande parte das substâncias proibidas, drogas de abuso, são a cocaína e a maconha, né? Tem toda uma discussão sobre essa questão da liberação, mas hoje são substâncias consideradas proibidas e no passado, em grande parte, esses exames eram feitos através de testes colorimétricos, que basicamente reagentes que você pinga ali e ele vai dar uma coloração específica. Isso é problemático porque não são testes de certeza. Mas hoje em dia a gente tem uma série de. A química analítica tem uma série de recursos, né, em que você consegue identificar uma substância com grande certeza, né? E isso vem, na realidade, é algo que vem. Esse fluxo, de certa forma, sai da universidade e vai adentrando os laboratórios de ciência forense. Vai sendo estabelecida uma rotina em que os exames se tornam cada vez mais confiáveis, né? Tanto na parte de química, como nessa outra parte também da genética forense, por exemplo, que no Brasil, né, a Stephanie falou,
da questão da papiloscopia, a gente tem uma coisa interessante, né? A papiloscopia tem um banco gigantesco, né? Ela foi até nos Estados Unidos, tal, o pessoal ficou perplexo, né? Que tem um banco gigantesco de dados. Por quê? Porque as nossas impressões são coletadas desde que a gente faz a primeira identificação, digamos assim. A nossa primeira identificação já vai sendo colocada num banco de dados, em outros países não é assim, né? Então, existe um banco gigantesco. Só que cada estado tem o seu banco, né? Obviamente que tem essa discussão de integração. No caso do DNA, do banco de DNA, ao contrário. A gente ainda tem pouco, relativamente pouco, poucos vestígios inseridos no banco em relação a outros países, mas ele já começou como um banco integrado. Então, o Rio de Janeiro conversa com São Paulo, que conversa com Rondônia, que conversa com Ceará, né, com a Polícia Federal. Isso é interessantíssimo, porque um crime ocorrido, por exemplo, no caso daquele há poucos anos atrás que teve aqueles grupos que estavam explodindo carro forte, né? Eles conseguiram conectar vários crimes, que foi não só no Brasil, como também ocorreu no Paraguai, um dos primeiros eventos desse tipo ocorreu no Paraguai, e aí em colaboração com a polícia de lá, eles conseguiram rastrear e definir o grupo que estava promovendo ou fazendo esse tipo de coisa através do banco, através de vestígios deixados pelos criminosos, tanto DNA de contato como sangue, porque tinha conflito com a polícia, utensílio utilizado, máscara utilizada, que era deixado no local de crime, né? Então, esse banco, ele é essencial. Mas aí, vamos puxar novamente para a questão jurídica, né? O banco tem uma série de discussões importantes, como, por exemplo, nós devemos coletar, como é feito com a impressão digital, né? Nós devemos coletar o DNA de todas as pessoas. Todas as pessoas devem deixar o seu DNA no banco. Isso é uma discussão bastante forte no mundo inteiro, né? No Brasil, por exemplo, né? Legalmente, você não pode inserir o perfil genético de todo mundo, somente daqueles acusados por crimes graves contra a pessoa, né? Então, homicídio, latrocínio, violência sexual, crimes, né, relacionados à violência sexual, você pode coletar. Então, existe uma campanha, por exemplo, para coletar de todos esses presos, pessoas condenadas, por esses crimes graves. E os vestígios deixados em locais de crime, né? Então, isso tem uma interface jurídica. Por quê? Porque tem aquela discussão que a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si mesma, por exemplo, né? Que é uma discussão interessante. Então, é importante entender isso também, para a gente entender algumas limitações que podem ser do método, mas também limitações jurídicas em relação a determinadas coisas. Por exemplo, a busca familiar. O que é a busca familiar? Se eu encontro um vestígio numa cena de crime, né? Eu tenho uma outra parte do banco que são os familiares de pessoas desaparecidas, que eles doam. Por quê? Porque elas querem encontrar o seu familiar, né? Elas doam para isso. Mas, teoricamente, né, se eu cruzasse com cena de crime, eu poderia encontrar a seguinte situação: aquele vestígio encontrado na cena de crime, na verdade, é filho de uma daquelas famílias. Ora, mas aquela família não doou para acusar o seu filho, mas sim para descobrir um parente que desapareceu. Então, isso não é permitido no Brasil. É uma discussão também jurídica que aí é interessantíssima, né? Para a gente ver também um pouquinho, né, nessa questão do próprio curso, né? E essa interface, esses limites que às vezes são difusos entre técnica, questão jurídica, né? E os limites da nossa própria tecnologia. E finalizando aqui algumas coisas que eu queria colocar, que eu acho que é importante, né? Esse tipo de curso, né? Como essa formatação de você colocar professores da universidade, especialistas de várias áreas, né? Dentro da perícia oficial ou da ciência forense, como, por exemplo, vai ter toxicologista, patoloscopista, pessoa especializada em DNA e etc., né?
É importante porque hoje em dia tem uma discussão ampla, e aí eu volto a falar naquilo que eu comecei no início, né, quando eu falei da história. Hoje em dia tem uma discussão bastante aprofundada sobre o problema da ultraespecialização dos especialistas no mundo inteiro, né, que lidam com a ciência forense. Então, essa pessoa, ela é ultra especializada em coletar o DNA de contato de determinadas superfícies. Mas aí ele não tem essa capacidade de observar, entender outras questões relacionadas com a investigação, principalmente com a reconstrução da cena de crime, por exemplo, né? Porque é importante você ter essa visão do todo e das possibilidades, não ficar limitado só a uma determinada tecnologia. Então, existe uma discussão na literatura internacional sobre a importância de você ter essa visão holística, ou seja, você tem que ter o especialista, obviamente, é importante, mas esse especialista também tem que ser capaz de observar essas questões, como eu estou falando, da questão jurídica, por exemplo, de outras possibilidades, de coleta de outros tipos, de outras análises, né? Então, a formatação de um curso com vários especialistas é interessante, porque é justamente esse referencial de você olhar a ciência forense como algo complexo que precisa ser olhado de forma integrado para que a eficiência da investigação ou da reconstrução da cena de crime ela seja maior, né? Então, não são só especialistas, né? Isso eu estou pensando no trabalho daquela pessoa que vai reconstruir a cena de crime. Mas, do outro lado, também, aquele que vai criticar, vai observar, olha só, mas por que que não fez isso? Ou a cadeia de custódia, por que que não seguiu isso? Mas se não seguiu isso, isso não diminui a credibilidade, por exemplo, da prova. Por exemplo, se eu coloco suaves de locais diferentes numa mesma embalagem, que hoje a legislação, a partir de 2019, ela regrou, né, colocou uma série de regras em relação a isso. Mas se eu coloco na mesma embalagem, eu posso estar promovendo uma contaminação. Se eu vou na cena de crime, se eu vejo um perito na cena de crime, eu estou assistindo lá a televisão, uma cena de crime, e está lá um perito sem máscara. E aí foi encontrado um perfil de DNA. Ora, esse DNA, esse perfil encontrado, não poderia ser da própria pessoa que está coletando? Por quê? Quando eu estou sem máscara e eu falo, tal, eu estou projetando, né, gotículas, partículas, que vêm também com algumas células, né? A saliva também vem com algumas células. E eu posso estar contaminando a cena de crime. Então, eu posso olhar para isso, espera aí, mas a cadeia de custódia, né, ela pressupõe uma série de cuidados para evitar a contaminação, por exemplo, né? Ou ao contrário, como que eu garanto que aquilo foi coletado na cena de crime, né? Que é uma discussão importante também. Aí eu tenho que ter a rastreabilidade. Então, são questões interessantes que vão ser discutidas, né? Vão ser faladas durante o curso e que são essenciais para ter essa visão complexa, né? Do todo, tal, como a Stephanie falou. A ideia do curso não é formar peritos, tal, né? Mas é formar pessoas que entendam essa complexidade e a partir daí, né, se quiser seguir a carreira, tal, aí vai aprofundar, né? De repente a PUC daqui a um tempo vai ter um curso de mestrado profissional, aí o futuro a gente não sabe, mas a ideia é essa daí. Eu queria aproveitar, né? A gente já está, né, com 45 minutos, eu queria só aproveitar, né, para mostrar a ementa do curso, né, para enfatizar essa questão que a Stephanie e o Giovanelli falaram, né? Então, o curso ele tem vários módulos, né, várias aulas, na realidade, né, que foram selecionadas, né, para dar essa visão, pelo menos introdutória, essa visão holística, né, para aquele que mais tarde pretende se aprofundar na questão da ciência forense, né? Então, o curso é isso, é um curso introdutório, né? Então, a gente tem aspectos sobre o inquérito policial, né? O que é o inquérito policial, né? Como se conduz uma investigação criminal,
né, as diferentes perícias criminais, né, que vão ser abordados, quais são os exames de laboratório, como o Giovanelli falou, os cuidados que têm que ser tomados, né? A parte de identificação humana e papiloscopia, né? Que vai ser, digamos, abordado, né, pela Stefania e pelo Marcos Paulo, uma parte de química e toxicologia forense, né? Então tem diferentes colegas do departamento de química, né, e também da da perícia da Polícia Científica do Rio de Janeiro, que vão trabalhar, né, nesse módulo de química e toxicologia forense, né? Uma parte, é claro, que não pode faltar, né, de biologia e genética, a parte de medicina, né, com o Dr. Roger, que, né, é o diretor do Instituto Carlos Éboli, né? Então, a gente tem a parte de medicina legal, envolvendo com ele, né? E, por fim, a gente vai ter uma parte de dinâmica, né, em que a gente vai tentar, digamos, apresentar alguns problemas, né, e discutir como pode-se, digamos, trabalhar, né, nisso e dar digamos assim, um tchan, né, um tempero, né, no curso em termos de dinâmica na área forense, né? Então, achei importante a gente falar um pouco, né, de como será realizado esse curso, né, quais são os modos que é, irão, né, existir, né, e colocar também as pessoas que irão participar, né? Eu queria, então, abrir para o público, né, para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, para a gente tentar, digamos, resolver, né, nesses minutos que nos restam. Pessoal calado, ninguém tem dúvida, ninguém tem pergunta, né? Tem a Raquel. Raquel, né? É, né? Pode abrir o Pedro, você abre Oi, professor. você abre para a Raquel para ela fazer a pergunta? É, admitiu o som para todos? Pode abrir o admitir para todos, é mais fácil. Tá bom, vou liberar aqui. Pronto. Oi, tá dando para ouvir? Tá sim, tá. Então. Bom, eu sou a Raquel, me inscrevi no curso de vocês, estou bem animada. Me formei em Química aqui na PUC, estou terminando meu mestrado. E a minha dúvida dá para ver que vocês são bem qualificados, mas é mais na importância do doutorado, por exemplo, para ingressar. Mais na questão do... Eu penso muito em fazer concurso público, é, mas eu não sei se vale mais a pena fazer um doutorado jun... depois de ter passado, já se especializando naquilo que tiver mais interesse, assim, dentro da polícia. Não sei, até mesmo já estando lá dentro, não sei muito bem como funcionam as coisas, se tem umas pessoas que decidem ficar mais na pesquisa e tem outras pessoas que ficam num trabalho mais monótono de, por enquanto é assim que a gente faz e é isso. Gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Eu acho que a bola está com o Alexandre e com a Stephanie. Quer responder, Alexandre? Pode ser, pode ser. Eu falo um pouquinho se você quiser falar, se eu esquecer de alguma coisa. Não, pode falar. Então, a pergunta é muito boa, muito interessante. A gente tem que pensar que, na realidade, é, assim, existem dois caminhos, né, que é o caminho acadêmico e essa possibilidade de entrar para trabalhar como perito oficial, né? Não necessariamente você precisa do mestrado, doutorado, na verdade, se você quer ser perito criminal, você tem que
prestar o concurso, né, dentro daquilo que é pedido no concurso, né, e aí você tem que passar, né? Só que, assim, as realidades são muito diferentes nos estados, né, também. O que você está falando é o que a gente está tentando, hoje em dia, meio que implementar, a Stephanie, né, também, bastante, que mostrar a importância da pesquisa, né, para o próprio trabalho do perito criminal, da polícia técnica como um todo, né? A importância que isso tem, né, para o nosso trabalho. Então, hoje em dia, né, há alguns anos que você vem, aos poucos, isso vem avançando, né? Até os projetos da FAPERJ, que foram dois de 2018, eu acho que 2021, acho que foi o mais recente, né? A gente tem 21. vários... 21, né? Uhum. Então, vários peritos que conseguiram aprovar projeto, tem essa parceria com pesquisadores das universidades, né? Mas é algo que ainda está se consolidando, né? Então, de fato, é, é garantia, por exemplo, você entrou no concurso, você tem doutorado, você vai trabalhar exatamente naquela área? Não é garantia, entendeu? Mas provavelmente você vai ser aproveitado num setor que, por exemplo, se é química, né? Provavelmente você vai ser aproveitado na química. Mas que a garantia de que você vá exercer essa pesquisa específica na qual você aprofundou o seu estudo, não necessariamente, até porque é, algumas áreas ainda precisam ser estruturadas, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que é importante também colocar, Alexandre e Stephanie, que a própria polícia científica ela reconheceu a necessidade da pesquisa e criou um departamento, né, para essa questão de pesquisa dentro da própria polícia. Isso, aqui a gente está falando, na verdade, de Rio de Janeiro, né? Aqui o curso da PUC acaba que esse curso de introdução às ciências forenses ele foi voltado em relação à polícia civil e à perícia, a ciência policial ali, técnico-científica do Rio de Janeiro. Então, Raquel, quando a gente fala de Rio de Janeiro, a prova não considera título, não faz diferença você ter mestrado ou doutorado para passar no concurso. Aqui no Rio, tem alguns outros estados, e aí é importante você saber que é muito diferente em cada estado. Alguns estados o perito criminal ainda está dentro da Polícia Civil e em alguns estados não está mais, é separado. Então, realmente, é uma coisa que cada estado vai ter sua característica própria. Não consigo te garantir que tem perito químico em todos os estados. Eu nunca parei realmente para me informar como é isso. Mas aqui no Rio de Janeiro, ter o mestrado, ter o doutorado não faz diferença no ingresso. Você tem que fazer a prova e tem que passar na frente, tem que passar no número de vagas ali que está destinado. E aí, depois, se você quiser, se você já tiver, você consegue usar esse título para promoção, por exemplo, e consegue tentar voltar seus esforços para a atividade que você desenvolveu, mas não é garantia. Mesmo porque nós somos servidores públicos, nós precisamos estar atuando de acordo com o interesse público, né? Então, o que tiver que estar fazendo, a gente vai ter que fazer de acordo com a necessidade do nosso serviço. Então, não sei se só confundiu mais a Raquel, se deu para explicar um pouquinho. Não, entendi. É porque eu também tinha olhado uns editais antigos para ver também a questão de prova física, essas coisas, e eu não tinha achado a prova de títulos. E aí eu estava meio assim, sem saber o peso, né, de um doutorado, porque eu não estava sabendo que, assim, acabando o mestrado, eu não estava sabendo se eu ia para um doutorado e estudava para concurso, porque não sabe quando abre, né? E aí, ou se eu, não sei, tentava ver alguma outra coisa, ter alguma experiência na indústria para ver se eu gosto, e aí, enquanto isso, ir estudando, aí eu queria ter uma noção, assim, dessa importância de ter um doutorado para ingressar, por exemplo. Mas tá bom, então. Obrigada. Mas alguns outros concursos, né, vai ser importante. Aí, realmente, outras instituições, outras carreiras. Dá vontade de falar, não desiste, não, mas assim, é difícil, Raquel, é difícil, assim, a gente sabe, mas eu posso te falar
experiência pessoal, né? A veia científica é muito forte. A gente gosta muito de ciência. Geralmente essas nossas formações é muito forte. Eu tentei largar, tentei virar concurseira, tentei ir para outras áreas e eu acabei voltando. Então, essa conexão que a gente está tentando fazer com a PUC é realmente para tentar criar uma outra via, porque somente a via do concurso público é complexo, é difícil, são poucas vagas. Quando abre para formação específica, é 2 vagas, 3 vagas. Eu não passei para perito criminal biólogo, eu passei para perito papiloscopista. Então, foi outro concurso, tive que estudar outra coisa. Então, são várias carreiras, enfim. Eu acho que é importante também essa questão que o Alexandre e vocês estão colocando, né, que a atuação, né, na área forense, embora o forte, né, seja a parte, digamos assim, oficial, né, existe também um campo, né, a ser explorado, né, do assistente, né, em que você tendo uma boa formação, você se destacando, né, certamente você vai abrir um campo, né, pessoal, né, de atuação e vai ser procurado, na realidade, por muita gente, né? Então, acho que uma boa formação, né, ela é importante para você abrir portas, né? Esses assistentes técnicos, digamos assim, têm uma importância muito grande, né? E tanto que a gente sabe que tem, né, peritos do Rio de Janeiro que são assistentes técnicos em outros estados, né? Porque há uma necessidade, é um campo de trabalho bastante grande. Mais alguém? Bom, né, acho que o pessoal está inibido. Não, eu tenho uma Tem pergunta. outra pergunta, se ninguém perguntar nada. Né? Você, Stephanie e Alexandre, vocês conhecem o Perito Lameirão, de Niterói? Eu não E tive, eu não tive contato. eu não conheço, não. Contato, assim, eu conheço porque ele, ao contrário de mim, né? Ele gosta ele sabe usar o Instagram, né? Essas coisas de... Eu não sou muito bom nisso, mas eu acho que tem curso também que ele Ele dá, mas tem. assim, pessoalmente eu realmente não conheço, não conheço. Também não conheço. Ah, só queria saber mesmo. Ele que me motivou assim a vir assistir a aula de vocês. Ele é meu amigo, né? Uhum. Eu achei interessante. Não sabia que a PUC tinha esse tipo de curso, né? Assim. Então agradeça a ele, por favor. Vou Não, pode deixar. Agradeço, né? Eu também agradeço, né? E acho que a ideia, né? Por isso que eu acho importante colocar a ementa, né? É para dar essa quem está em dúvida, né, se vai seguir essa área, né, sair um pouco também do glamour do CSI, né, acho importante, né, a gente sair um pouco, né, da televisão, do mundo da televisão, né, para a realidade, né, e, e mostrar, na realidade, também a importância dessa formação holística, né, que a pessoa precisa ter noções de direito, cadeia de custódia, né, que a gente vai para uma área que a gente chama de metrologia, né? Então, é importante que para você ser um bom perito, né, seja ele oficial, seja um assistente, né, você tem que ter essa visão, né? E a boa formação é tudo. Então, o objetivo do curso, né, é também ajudar a pessoa a se decidir. Eu vou investir nessa carreira? Não vou? Né? Que tipo de formação eu tenho que ter? Né? E, em função disso, a gente vai, digamos, aprimorando, né, o próprio curso, né, o que a gente está fazendo. É um processo também de construção da formação na área forense dentro da PUC, né? Então, a gente começou com um workshop, agora estamos fazendo um curso de extensão, e a,
a ideia no futuro é criar uma especialização, né, dentro dessa área, né, em que a gente possa abranger profissionais de diferentes formações, né? Eu acho que é importante que a gente tenha essa abertura, né, essa possibilidade de abranger pessoas de diferentes formações, né? Alguém colocou perguntando se o curso será 100% online. Será 100% online, né? E como eu falei, a gente vai ter 2 aulas que vão ser síncronas, né? Ou seja, a pessoa precisa, naquele dia, acessar para participar, mas online, né? E as outras aulas serão assíncronas, né? Ou seja, a pessoa pode acessar conforme o seu calendário, digamos assim. Ok? Né? Acho que já estamos passando das 8 horas, né? Eu queria, então, agradecer a presença de todos, em particular do Alexandre, da Stephanie, né? Acho que foi a plateia, né? Coloca a audiência que nós tivemos, né? Coloca a importância, né? A gente está planejando uma outra antes do começo do curso, que será 4 de outubro, né? A gente está planejando uma outra aula aberta também, né? Para divulgar mais outros aspectos do curso, né? E do corpo docente, que eu acho importante também a gente divulgar o corpo docente e mostrar a robustez do curso, né? E que vale a pena fazer o curso. Tá bom? Então é Godoy, isso, né? professor Godoy, pode fazer uma pergunta? É Pode, de pode. Djalma Lúcio. É, eu vi pela ementa de vocês e a formação está entre químicos, biologistas, como o Alexandre tem história, mas onde que entra a computação? Eu sou profissional da computação. Tá, E a PUC, hoje em dia, assim, a PUC é nota 7 em computação. Eu estou fazendo é um doutorado verdade. na PUC, por acaso. Uhum. Hoje, e na área de ciência de dados, a gente hoje tem um ex-aluno agora de doutorado que está sendo, desculpa a expressão, bombando em todas as mídias aí por ter o modelo de machine learning mais baixado no mundo. Então, assim, a gente tem esse lado de tecnologia É, aí. Em algum momento, não eu já vi, não exatamente nesse curso, mas em algum momento, em algum próximo curso, vai ter esse. sim, o que a gente está querendo na especialização, João, na realidade, criar trilhas, né, que a pessoa no futuro possa escolher a trilha que ele vai fazer em função da sua formação. Então, uma trilha mais para química, uma trilha mais de informática, mas no momento, o que a gente está colocando, né, é essa visão mais ampla, né, da ciências forenses, né? E a gente, na realidade, teve que escolher alguns, né? A gente não conseguiria, dentro de um curso, né, que tem uma limitação, né? Na realidade, é um curso de extensão, de limitação de cerca de 30 horas, a gente não conseguiu, né, colocar tudo, né? Mas certamente, né, quando a gente lançar a parte da especialização, em algum momento, né, a área de informática vai estar envolvida. Perfeito, obrigado. Eu posso só fazer mais uma pergunta agora para os peritos? Hum. Como é que eles estão utilizando, ou se estão utilizando a inteligência artificial, mais precisamente o machine learning, dentro da rotina deles? Porque eles têm um banco de dados de impressões digitais, que eles falaram praticamente de todos os brasileiros, e é, antigamente, eu lembro, eu já tenho mais de 50 anos, mas eu lembro que antigamente, para poder fazer alguma verificação da sua impressão digital, você tinha que ir lá e o cara pegar uma fichinha e aquilo demora. Hoje, com a informatização, isso aumentou. Só que a inteligência artificial, isso aumentou mais ainda. Quer saber como é que eles estão, se eles já estão usando, se no futuro eles pretendem usar alguma coisa do tipo. Oi, então, hoje a gente usa um sistema automatizado e o sistema automatizado, ele tá ligado? Meu microfone tá ligado. Meu microfone. Esse sistema Ok. automatizado, a gente tem que o governo do estado
tem que licitar, e aí a gente abre licitação para ver qual empresa vai fornecer o sistema. Então, isso não é um serviço nosso da polícia, a gente não tem pessoal para fazer isso, nem teria condições. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, a empresa que fornece esse sistema automatizado que a gente usa para conseguir fazer a perícia papiloscópica, no caso, é a empresa Montreal Informática, é uma empresa nacional brasileira. Ela usa o sistema Dermalog, se não me engano, que é alemão, e eu não sei como funciona essa adaptação da inteligência artificial. O que eu sei é que precisa passar por um montão de teste por parte da empresa mesmo para conseguir ser colocado na nossa perícia. Então, é uma coisa complicada, assim, né? Eu acredito que ainda não esteja a esse ponto, mas certamente quem desenvolve os sistemas e os softwares aí da empresa, eles estão levando isso em consideração, mas até ser aceito e incorporado na nossa rotina é outra história. Mas, assim, Djalma, é interessante você ter trazido essa história da informática, porque a gente precisa muito dos serviços da informática. A informática não está nesse primeiro curso, porque, como o professor Godoy, é um curso muito explicou, é um curso muito curto. A gente teve que escolher poucas disciplinas mais direcionadas, mas a ideia, a nossa grande expectativa é que a gente consiga fazer uma coisa maior e certamente a gente tem plena consciência do quão importante é o curso de ciência de dados na PUC, assim como o de psicologia, assim como o de direito e muitos outros, como a gente vai conseguir desenvolver essas parcerias. Então, tenha certeza que vocês não serão esquecidos, assim, porque são inúmeras as possibilidades de serviços e de trocas. Deu para responder? Sim, sim, bem, bem legal, bem legal. Eu comentei exatamente sobre essa parte de uso de inteligência artificial, porque durante o curso de mestrado e doutorado que eu estava fazendo aí, mostrou diversos projetos, entre eles parcerias entre o Departamento de Informática e o Departamento de Direito. Então, onde levava a inteligência artificial juntando com o direito. Isso é até uma coisa interessante para fazer alguma simulação, alguma análise junto com essa parte de leis, o que pode, o que não pode. É meio polêmico, mas é interessante o uso do computador. Que hoje, assim, tá todo mundo falando de inteligência artificial, para o bem e para o mal. Então, eu não sei como isso afeta o trabalho de vocês, né? A gente não pode usar alguma coisa que ainda está sendo pesquisada, né? Porque a gente usa a nossa perícia, nossa atividade pericial, ela precisa ser certeira, digamos assim. É por isso que a gente precisa da pesquisa por fora, para conseguir validar publicações, trabalhos, metodologia, e todo mundo que faz algum tipo de pós-graduação já entende isso um pouco melhor. Então, precisamos das pesquisas na área. A gente tem um perito em informática que está fazendo doutorado exatamente nisso, que é o André Vieira. Ele está fazendo doutorado com essa interface, sim, mas o problema é que a pesquisa que a gente desenvolve não é garantia que a gente vai conseguir usar esse sistema, mas é garantia que a gente consegue, pelo menos, ofertar um produto interessante. Então, vale muito a pena a pesquisa em qualquer área, na verdade. É o que eu falei, é multidisciplinar. Então, qualquer área aí que a gente consiga desenvolver uma pesquisa pode ser de enorme interesse para a ciência forense. Ah, legal. Então, É, posso finalizar? Eu juro que vou finalizar. Eu tá. juro. Não, tranquilo. Tem duas perguntas no chat, né? Uma da Paloma perguntando se a gravação estará disponibilizada. Vai estar sim, Paloma, dentro da plataforma ECOA, né? Essa vai estar disponível, né? E a Sulane perguntando se vai ter aula prática. A ideia das dinâmicas, Sulane, é justamente isso, né? A gente não consegue, digamos, levar as pessoas para dentro de um laboratório para fazer uma aula prática, mas a dinâmica, né, que a gente pretende introduzir será uma forma de a gente tentar fazer uma aula prática dentro de um ambiente remoto. Ok? Legal. Só o último que como Diga. é que vocês estão vendo, como é que vocês estão vendo o deepfake aí? Porque agora assim, as imagens, né, os vídeos eram dados como uma certa como prova para alguma coisa. E agora assim, dificilmente você consegue distinguir o que que é verdade e o que que não é. Pelo avanço que tem aí, e continua valendo como prova para a experiência, o, o vídeo, a fotografia em si?
Giovanelli, eu não sei como funciona a perícia de informática de uma forma mais específica, assim, mas eu acredito que isso aí seja mais coisa da inteligência também, mas É. não sei responder, vou deixar com o Giovanelli. Não, eu também não sei, porque, na verdade, a informática é um mundo bem diferente, específico, né? Eu sei que tem, na verdade, tem essa discussão, aí vou ser da área de informática, né, Djalma? Então, você vai saber que é aquele número hash, né? Que você, na verdade, quando você produz uma imagem, você Isso é o tem hash. você tem aquele identificador, digamos assim, que aí você procura, aí a cadeia de custódia entra nisso também. Quando você coleta o material, né, seja o HD, etc., você tem que ter o cuidado de garantir que ele não vá ser acessado posteriormente, né? E se for, você tem como rastrear isso. Então, a cadeia de custódia, nesses casos de imagem, né, digital em geral, ela é fundamental. Então, tem uma discussão, assim, eu sei que tem uma discussão bastante profunda sobre a importância dessa questão da cadeia de custódia nesse tipo de prova digital, né, porque ela é essencial. Se você não tiver isso, aí acontece o que você está falando. Qual a confiabilidade? Aí, novamente, aquela discussão sobre a confiabilidade. Mas aí eu não posso te dar detalhes aprofundados, porque realmente é uma área que eu não domino. Mas tem uma discussão bastante séria sobre isso, né? E só para completar, eu lembro que no workshop que foi feito, quando, né, que deu início a isso, tinha um pesquisador, um profissional da PUC, da área de informática. Ele Sim, participou, né? Tinha, participou. um- tinha uma de relações internacionais, né? Eu Sim. lembro. É, então também teve, no início teve lá, né? Workshop, né, que a gente falou No de diversas workshop. áreas, tinham um representante do Sim, departamento de informática. sim. Ah, legal. Gente, muito obrigado, hein? De nada. Então, eu vou encerrar, são 8h15 quase, né? E queria, então, deixar meu agradecimento primeiro, né, ao Giovanelli e a Stefanie, né, a Gisele, que não está presente hoje aqui por razões pessoais, né? Meu agradecimento a ela também, né, ao Pedro, que está fazendo o suporte, né, da gente aqui, e todos aqueles que tiveram presentes, né, nessa dinâmica de hoje, tá? Então, um meu muito obrigado e eu, né, vou então encerrar a dinâmica de hoje. Tá? Deixando também já anunciado, né, que a gente pretende fazer uma outra antes do 4 de outubro, que é o começo do curso propriamente dito. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, né? Pedro, então você pode fechar, tá? Um abraço a todos, um grande abraço. Tchau.